Tá bom, mas o que é um panorama? Panorama é qualquer vista abrangente de um espaço físico, ou seja, é uma ampla vista geral de uma paisagem, território, cidade, ou de parte destes elementos, sendo composto por mídias que constituem uma totalidade de imagens conforme o movimento do olhar do observador, normalmente vistos de um ponto elevado ou relativamente distante. Segundo a Wikipédia, o mangá que temos hoje é Panorama do Inferno, do Hideshi Hino, um mangá de terror que foi lançado lá em 1982. Ele conta a história de um pintor surtado, que ele vai falando sobre os quadros que ele fez, o que eles representam, tipo como se fosse um documentário. Cada quadro deles tem uma historinha por trás, e um deles é o Panorama do Inferno, que ele quer que ele seja o quadro, o trabalho da sua vida. E por isso o nome do mangá. No começo ele mostra quadros de objetos e lugares que ele teoricamente conhece. Um deles é a guilhotina. E ele fala sobre o dia a dia daquela guilhotina, cortando a cabeça do pessoal e o destino que aquelas cabeças esperam. Depois ele fala de um rio do inferno, como ele diz, que é um rio que fica bem no lado da estrada, que é todo poluído de sangue, lixo, partes de corpos, um horror. E depois ele fala do crematório, que queima os corpos, e ele diz que quando eles estão queimando eles ficam, tipo, dançando. A partir do final desse último, ele começa a mostrar quadros da sua família, de cada um dos membros. Primeiro vai ser um do filho dele, depois vai ser da filha e por aí vai. É uma coisa linda atrás da outra. Todas essas histórias são lotadas de ironia e humor ácido, para ninguém botar defeito. E elas não fazem nenhum sentido, se é que alguém esperava isso. Para ser direto, o mundo inteiro desse quadrinho é completamente nonsense e autodestrutivo. E além disso, não vai. E isso é bom. Já é caduco porque o nascimento do nosso querido pintor se deu, ele diz, pela bomba atômica. Ele fala que quando a bomba explodiu, saiu um raio da explosão que atingiu a mãe dele e ele foi gerado. Interessante dizer que a mãe dele estava na Manchúria. Manchúria, que é a região nordeste da China e não no Japão. E o pintor nasceu na China, então ele é chinês. E pouco tempo depois ele e essa família tiveram que deixar a China por causa do fim da ocupação japonesa naquela região. O interessante disso é que vários desses fatos condizem com a história real do autor, do Hideshino. Ele também nasceu na Manchúria, os pais deles eram japoneses e tiveram que ir embora, tiveram que voltar para o Japão depois que a ocupação acabou. E não param por aí, pois o avô do nosso pintor, ele era um yakuza e o pai dele ele trabalhava num abatedouro de porcos, coisa que também aconteceu na árvore genealógica do nosso autor. Mas claro que não aconteceu diversas bizarrices como no mangá. Não teve ninguém jorrando dados das tripas só porque era viciado em jogos de azar. Não, isso não aconteceu. Eu espero. E o Hideshino, ele nasceu em abril de 1946. E as bombas de Hiroshima e Nagasaki caíram em agosto de 1955. Ou seja, até o tempo de gravidez coincide perfeitamente. A violência do mangá é essencialmente crua e fantasiosa, de um jeito que não tem como levar a sério, como os dois filhos do pintor que se divertem observando as pessoas sendo guilhotinadas. E isso porque toda hora tem alguém sendo decapitado naquela porra. É incrível, parece que tá tendo uma Revolução Francesa ali. Tem também a parte que fala da esposa do pintor, que ela é dona de uma taverna. E nessa taverna, os frequentadores são os corpos decapitados. E se você se pergunta como eles se alimentam, sendo que eles não têm mais boca, bem, é simples. Isso aí foi até a própria dona do estabelecimento que resolveu. Ela só pegou uma faca e abriu a garganta deles, para servirem como boca. Esse gráfico até remete muito à questão da violência da guerra, principalmente a da bomba. Tem muitas partes que até me lembraram bastante de game pés descalços. E com certeza a intenção era essa mesmo. A intenção que eu me refiro a da violência, não de referenciar o mangá. Se ficou meio confuso.
tanto no impacto daquele momento, como também nas consequências que aquilo deixou. Uma pontada no revisionismo histórico. E principalmente por Panorama do Inferno ter sido escrito por um desses filhos da bomba, desses filhos da guerra que nasceram bem logo após o fim da guerra, que viveram num Japão destruído, que deixa a experiência mais rica. Isso nem na verdade é uma exclusividade desse mangá, muito menos se fosse referir aos mangás de terror. Mas ter colocado tudo isso de um jeito bastante divertido, e isso é um sentimento meio contraditório, isso sim é um arte dele.